O assunto de hoje pode colocar medo em muita gente. O que pode acontecer caso alguém descubra o seu IP? Você pode ser hackeado? O que de fato dá para fazer com o endereço do Internet Protocol? Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônima, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking. Eu sou Afonso da Silva e eu gostaria de já pedir para você deixar o like e se inscrever aqui no canal. Bem, o IP é basicamente o seu endereço na internet. E é com ele que você se comunica com os outros computadores, roteadores, sites e servidores na web. Ele pode ser estático, não muda com o tempo, ou dinâmico, que muda com o tempo e isso é atribuído pela sua operadora de internet. Esse IP ele também pode ser um IP real ou um IP falso. Quando é um IP real, ele é um IP que é disponível para acesso internacional, ou seja, qualquer pessoa de qualquer parte do mundo pode acessar o seu IP diretamente com o endereço numérico dele. Caso ele seja um IP falso, ele passa por um sistema que a gente chama de NAT. Então, ele é basicamente um IP de internet dentro de um outro roteador. Então, você não consegue, por exemplo, fazer a abertura de portas no seu roteador ou fazer acessos externos a câmeras CFTV que estejam dentro da sua rede, por exemplo. Esse IP falso hoje é muito utilizado, já que o IPv4 está se esgotando no mundo todo. E agora a esperança é o IPv6 entrar em ação de uma vez para acabar com esse esgotamento de IPs válidos. Esse IP válido, basicamente, quando passa por um NAT, ele vira um IP inválido, ou um IP não real, né? E você não consegue ter aí uma série de acessos a portas e etc. dentro da sua rede. E, inclusive, com o uso de um IP não real, é mais seguro para que você não sofra ataques externos. Mas vamos voltar aqui. Só porque uma pessoa sabe o seu IP, não quer dizer que ela vai poder invadir o seu computador, mas tem uma baixa possibilidade disso acontecer. Então vamos entender melhor sobre esse assunto. Podemos dar um exemplo bem bobinho, mas que vai te ajudar a entender isso. Nesse exemplo, o IP é a sua casa. Mesmo que algum criminoso saiba onde é a sua casa, não quer dizer que ele vai conseguir te roubar. Existe uma série de empecilhos aí para ele conseguir te roubar. Como, por exemplo, um muro, um portão, um cachorro, uma porta, cadeados, janelas trancadas, sistemas de segurança como alarmes, câmeras e as pessoas que estão lá dentro. Agora eu vou largar o roteiro e vou falar para vocês basicamente o que eu acho disso. Com o seu IP real em mãos, é possível fazer uma série de scanners. Então é possível sim fazer vários tipos de análise para encontrar alguma vulnerabilidade e conseguir invadir o seu computador. Agora, caso você não tenha um IP real e ele passe por um NAT, as coisas ficam mais difíceis, porque além de descobrir o IP do NAT, o cybercriminoso vai ter que descobrir qual porta daquele NAT você está usando. Por exemplo, um IP real ele tem um número, está aí na tela para você, ele tem um número. Agora, quando você usa um NAT, você usa o IP do NAT, do servidor NAT, e uma porta. Essa porta é diferente para cada usuário. A porta 1 é para o Paulo, a porta 2 é para o João, a porta 3 é para a Marcela. E de tempo em tempo essas portas elas mudam, elas não são fixas. Então isso acaba fazendo com que seja muito mais difícil conseguir encontrar o seu IP de rede externa para um cybercriminoso. Agora, quando você tem um IP real, é muito mais simples. Como, por exemplo, num processo de pentest ou num processo de exploração de vulnerabilidades, a gente pega um IP de um servidor e faz um scan desse IP de servidor, por exemplo, para tentar descobrir qual é o sistema operacional que está rodando nele, quais são as portas de serviço que estão abertas, qual é o tipo de servidor que está sendo utilizado lá dentro, se tem uma porta de rede, se tem uma porta SSH, se tem uma porta HTTP, quais portas estão lá disponíveis e quais as versões desses serviços rodando. Caso tenha alguma versão de serviço antiga, é possível fazer um exploit nessa porta desse alvo. Então, quando o seu IP é descoberto por alguém, essa pessoa ela pode fazer o mesmo trabalho. Ela vai colocar o seu IP e vai fazer scanners e mais scanners em cima do seu IP
para descobrir qual é o sistema operacional que está rodando dentro da sua rede, se o seu roteador está com alguma porta aberta ou não. Se tiver alguma porta aberta, algum redirecionamento de porta dentro da sua rede, vai tentar explorar ele com certeza. Então, se alguém tiver o seu IP, sim, você pode ser um alvo de algum tipo de ataque, inclusive ataques DDoS. Então, é muito possível que um ataque de negação de serviço seja feito diretamente ao seu IP, e caso a sua operadora não tenha nenhum tipo de defesa quanto a isso, você vai sofrer lentidão na sua rede. Vamos supor que a sua internet é de 10 megas e a minha é de 100. Se eu faço um ataque DDoS ao seu IP válido, é muito provável que você fique sem internet ou fique com a internet lenta, caso o seu provedor de internet não tenha nenhum tipo de defesa quanto a isso. Agora, quando os provedores de internet eles buscam a maior segurança do seu cliente e colocam algum tipo de mitigador no meio do caminho ou algum tipo de software que identifique ataques, eles acabam não chegando. O ataque não chega até o usuário final, ele é mitigado na própria operadora. Então, basicamente, com o IP é possível sim fazer alguns tipos de ataque, e para obter o IP de alguém não é tão difícil. Você pode simplesmente colocar um arquivo que obtenha esse IP, ou você pode mandar um link que redirecione para um site que obtenha esse IP. Então não é muito complexo não, é bem tranquilo. Pesquisando na internet você encontra vários métodos de fazer isso, apesar de eu achar que não tem muito porquê, né? Mas tudo bem. E com seu IP, por exemplo, é possível que a polícia te encontre, tá? Isso é bem tranquilo, inclusive. Quando você faz alguma coisa de errado na internet, como por exemplo baixar um torrent, que é um arquivo pirata, fazer acesso a sites ilegais, isso inclusive dentro da Deep Web, é possível que a polícia rastreie o seu IP. E ao encontrar o seu IP, a polícia verifica qual é a operadora responsável por ele e entra em contato com essa operadora, e a operadora informa para a polícia naquele horário e naquela data qual usuário deles estava usando esse IP. Então eles entregam o cadastro do cliente para a polícia, para que assim eles prossigam na verificação da investigação e você seja, enfim, acusado e capturado pelo seu crime. Então basicamente é isso. Esse não é um assunto tão complexo de se entender, até porque a gente está muito acostumado a fazer esse tipo de ataque, esse tipo de verificação. Então, um IP sim é uma porta de entrada, mas se alguém tiver o seu IP não quer dizer que você vai ser hackeado. E qualquer coisa, se você está inseguro, acha que alguém conseguiu o seu IP, entre em contato com a sua operadora e peça para que eles troquem o seu IP, caso ele seja um IP estático, caso ele seja um IP fixo. Se não, é simples, é só reiniciar o seu roteador. Tira o roteador da tomada, desliga ele, aguarda alguns minutos e liga novamente, que é muito provável que você vá pegar um IP novo. Beleza? Então basicamente é isso. Esse foi um vídeo mais simples, mais tranquilo de se entender, e foi um pedido que eu recebi algumas semanas atrás lá no Instagram, onde eu perguntei o que o pessoal gostaria de aprender e um usuário respondeu que gostaria de saber o que realmente dá para ser feito com o IP. Infelizmente eu perdi o arroba do usuário, eu não consigo encontrar aqui no Instagram, porque ele não respondeu na caixinha de chat que eu perguntei. Ele mandou um direct e aí eu perdi muitas mensagens. Então basicamente é isso. Muito obrigado pela colaboração de todos, e não se esqueça de dar uma olhadinha na descrição, porque temos vídeos, temos links importantes, como por exemplo os 2 cursos de segurança da informação e hacking que estão disponíveis na Udemy e que vão te ensinar bastante sobre esse mercado de trabalho. Deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de deixar o seu comentário e compartilhar o vídeo com amigos. Muito obrigado e até a próxima.